seja bem-vindo ao Autopapo com a Concept BR. Se você trabalha no segmento automotivo e busca um conteúdo de valor, com certeza você está no lugar correto. Aproveite para seguir o nosso canal e também clicando no sininho você receberá sempre uma notificação todas as vezes que colocarmos um vídeo novo e conteúdo de valor para você. E no episódio de hoje, duas grandes pessoas aqui comigo, o Rodrigo Pedó e o João Guilherme. Eu gostaria que vocês pudessem se apresentar para quem ainda não conhece vocês. Rodrigo, por favor. Tudo bom, Soraya? Tudo bom, João? Tudo bem. Então, eu sou o Rodrigo Pedó, sou o CEO da empresa Aquila, software de gestão. Atendemos hoje principalmente empresas do setor automotivo. Estamos muito envolvidos nessa questão de tributação, legislação e tudo isso que envolve essa nova cadeia tributária que teve essa mudança agora muito recente, que o pessoal ainda não está sabendo. Então, vemos aqui hoje ver se a gente consegue esclarecer um pouco mais para os nossos clientes e para o mercado como é que isso vai funcionar daqui para frente. Beleza. E João, por favor. Eu sou o João Guilherme, né? Eu trabalho há 15 anos na Autopratense, tenho 35 anos de mercado de reposição automotiva. A gente está aí nesse mercado já há muitos anos. E agora a gente se encontrou, né, dentro de uma encruzilhada, né, com essas mudanças tributárias e a falta de desinformação do mercado em relação a como agir a partir de agora com essas mudanças tributárias, né? Então, agradeço demais o convite pela Concept, por você, Soraya, porque eu acredito que a partir desse bate-papo que a gente vai ter aqui, vai ser muito importante porque o mercado nosso precisa de informação. E o que a gente puder contribuir aí para tirar as dúvidas, a gente vai tentar fazer no dia de hoje. Bacana, muito obrigada. Na verdade, o Pedó é uma pessoa que a gente já conhece há até mais tempo do que eu te conheço, né? Pessoalmente, vamos dizer assim, né? E a gente está passando por um momento, mais um momento, né, como diz o Pedó, muito nebuloso aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Aí nessa hora eu até esqueço que eu sou carioca e acho que eu sou gaúcha, né? Então por isso que eu falo do nosso estado. A gente está sofrendo com a questão das tributações. E essa pauta, inclusive, foi uma pauta que eu e o Pedó conversamos bastante. Ele fez questão de trazer. E aí quando eu te fiz o convite, falei, Pedó, acho que seria interessante a gente também trazer uma pessoa que está diretamente envolvida nessa cadeia toda, que é a Autopratense. Então, vou fazer o convite para o João Guilherme. Se ele topar, acho que está tudo certo. E que bom que deu tudo certo. Eu acho que nesse momento a gente precisa desmistificar muita coisa. Eu acredito que esse vídeo vai poder elucidar muitas coisas para as pessoas que estão perdidas. E muitas vezes elas estão tratando isso como sendo algo do governo. Então, eu vou começar pelo início, para que a gente possa conduzir de uma forma leve, simples, porque o assunto pode parecer que ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele não é. As pessoas que estão, de repente, focando no lugar errado, tá? Então, a gente teve uma mudança muito significativa aqui no nosso estado, quando a gente fala de tributação aqui no nosso estado. O Rodrigo, hoje, sendo proprietário do Aquila, sabe o quanto ele teve que correr para colocar isso tudo em dia. Mas a pergunta é, o que de fato mudou, Pedó? Bom, de forma simples, a primeira parte que mudou é que até então o estado do Rio Grande do Sul tinha no setor automotivo o sistema de substituição tributária, o chamado ICMS-ST. Então a empresa vendia peça na CFP 5405, que tinha o ST. E a partir do dia 1º de novembro passou a vender a peça no 5102 com os 17%. Deixando claro, então, que é 17% na venda para consumidor final e 17% com diferimento de alíquota se for vender para uma revenda. Então, basicamente, para a nota fiscal, o que mudou foi isso. E quando ocorreu essa mudança, quais são as adequações que o nosso segmento precisou fazer? De cara, assim, qual é a primeira chave que ele teve que mudar? Bom, no caso dos clientes do Aquila, autopeças e oficinas mecânicas, eles basicamente não perceberam a mudança porque o software se adequou. Nesse período curto ali que o governo nos deu, a gente conseguiu fazer a adequação do software. No dia 1º, o sistema trocou a CFP dos produtos de 5405 para 5102 e o nosso cliente seguiu fazendo a nota. O susto dele foi ver que começou a destacar imposto. Porque não foi um projeto do governo que foi divulgado, que foi difundido, que o pessoal soube o que estava acontecendo. E como o decreto do governo
saiu no dia 25/10 para fazer a virada no dia 1º/11, nós só tivemos o tempo de preparar o software. Ninguém teve tempo de ligar para os clientes, explicar a mudança. O fato de mandarmos um e-mail comunicando que ia ter uma mudança acabou gerando ligação para o pessoal saber do que estava sendo falado. Certo. Então a dor do pessoal foi que houve uma mudança e ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas a virada do sistema, o pessoal saiu fazendo nota no dia 1º já dentro da nova regra. Até porque esse prazo foi tão curto que a desinformação acabou sendo uma consequência. Só que se a gente pegar a cadeia, a gente tem antes da cadeia, que a gente está falando agora da oficina e do software que está no meio disso tudo, tem a distribuição, que aí é diretamente ligado ao João. João, quais são os impactos que tem refletido ainda para dentro da Autopratense? Eu acredito que toda a mudança que ocorre, né, principalmente na legislação tributária, ela vem de encontro a mexer com todos os empreendedores do mercado. E a gente sempre pensa o seguinte, né, nós vamos poder sempre ter um mercado forte se nós temos clientes fortes. Com essa condição, a gente tenta entender como é que o nosso empreendedor hoje, ele procura se adequar às mudanças das leis que regem a parte tributária. O que nós entendemos dentro da Autopratense, que não é só uma condição de problemas que vão ocorrer, é com toda a parte de reposição automotiva dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vivíamos sob o regime de substituição tributária desde início de 2008. Então, quer dizer, o nosso setor já estava acostumado com a substituição tributária, mas a substituição tributária, ela tem de origem que nós substituía todo o imposto para a cadeia automotiva. E aí tu tem uma mudança entre o dia 25 de outubro e o dia 1º de novembro, onde todos os sistemas tiveram que se adequar, e os nossos clientes, eles recebiam a nota fiscal, mas eles não olhavam o tributo que estava dentro daquela condição. A nota era transporte, mas o XML que carregava toda essa parte de tributação. Então, o mercado tomou um choque, não estava preparado, muitos sistemas que estavam realmente fora da condição adequada, conforme o Pedro falou, mas ele conseguiu adequar. Nós temos ainda muitos clientes nossos que estão perdidos. E isso foi um problema que nós encontramos aonde? Dentro da área contábil que cuida de nossos clientes. Então, nós estamos passando por um momento ainda que a desinformação ainda é muito grande, o nosso cliente está, de repente, colocando a responsabilidade em cima do fornecedor por a mudança tributária, e a mudança tributária foi feita dentro do Estado para gerar mais competitividade para o Estado do Rio Grande do Sul, que nós estávamos fora, junto à ST, e já tinha estados que tinham saído da ST. Uhum. Eu vou voltar nesse assunto, mas eu queria aproveitar o que você está dizendo e puxar um gancho. A gente sabe que o nosso segmento ainda tem uma questão muito pontual quando a gente fala de gestão, né? Nós três atuamos dentro do nosso segmento. Eu queria saber até uma opinião de vocês. Você acha que essa falta de gestão acaba cegando esse tipo de informação por não conhecer? Acredito que sim. Porque, na verdade, quando eu vou empreender, eu tenho que... Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu vou buscar um escritório de contabilidade e, a partir daí, para mim formalizar a minha empresa. Então, eu vou chegar lá, vou fazer criar a estrutura daquilo, passar para o meu contador. Essa empresa de contabilidade, hoje a gente entende que ela tem que estar muito atualizada com as mudanças, e não é só mudanças regionais, é mudança nacional. Nós estamos aí prestes a uma mudança tributária que vai impactar em todos os segmentos. Né? Então, o nosso empreendedor, ele tem que aprender que dentro da gestão dele, ele vai ter que se relacionar com a prefeitura, com o Estado ou com a Receita Federal. Isso faz parte do negócio dele através de um escritório de contabilidade que passa a orientar ele nessa questão. Isso, né, João? Desde que esse escritório de contabilidade, como você disse, ele tem a ciência, mas também tem a agilidade para poder tomar a decisão que não impacte diretamente no financeiro dessa oficina, desse Autopeças, né? Que também isso é o que torna a coisa diferente, a agilidade das coisas, né? Sim, mas aí nós temos que pegar esse empreendedor de primeiro início e mostrar para ele que o imposto é transitório. Na verdade, ele vai andar dentro da cadeia, desde a área da produção, as distribuidoras, dentro das oficinas ou das autopeças, e quando vai chegar esse imposto, ele vai ser pago lá na ponta para o consumidor final. Nós não podemos fazer parte dessa questão para nos tornar mais competitivo, faltando com essa condição tributária. E então nós vamos criar um problema para frente da nossa empresa.
Só que hoje, ser empreendedor na área técnica, eu tenho um conhecimento técnico, não vai dizer que eu sou um bom gestor do meu negócio, né? E aí cria as dificuldades que vão aparecer no decorrer. Então, ele vai ter que tomar cuidado, com certeza, para saber se relacionar com a área tributária. Mas quem vai fazer esse papel, que vai entregar esse papel, vai ser o contador dele, que vai orientar ele. Agora, quando nós chegamos nesse ponto, que houve essa mudança tributária, e nós encontramos nosso cliente sem essa informação, nos deixou muito inseguro. Por quê? Porque hoje não tem mais como sair fora do imposto e usar ele como competitividade, como eu coloquei. Então, tu tem que olhar as situações bem claras. O governo sabe de quem a gente compra, sabe para quem nós vendemos e sabe de que forma nós recebemos. E sabe até quanto tempo a peça ficou estocada. Exatamente. A informação de dados é algo relevante e crucial para o nosso negócio, né? Não tem mais como omitir algumas informações, né? Exatamente. Mas nós temos que olhar o regime de ST, que é anterior ao esse processo que mudou a partir do dia 1º, nós tínhamos armazenamento de produto e imposto pago. Então, todos nós estávamos dentro do estoque com essa condição, que nós pagávamos na origem. A partir de então, nós vamos ter uma situação que esse imposto nós vamos ter que se adequar às novas regras para nós buscarmos junto ao Estado esse imposto que vai ser devolvido em 12 parcelas, né? E aí você colocaste, né, Pedro, como é que está a questão. Como é que a pessoa pode recorrer? Exatamente. Requerer esse valor de crédito agora? Existe essa possibilidade, então, de requerer esse valor de crédito? Existe. Mas só eu queria também fazer um gancho nessa parte que você pediu da gestão. A questão da falta de gestão é uma realidade do nosso mercado, né? E, inclusive, o Sr. João falou aqui que muitas dessas empresas nasceram depois de 2008, então já nasceram na cultura do ST. E é assim que eles sabiam trabalhar. Aí a questão disso ter vindo assim, um impacto tão grande, por quê? Por menos que o pessoal tenha conhecimento de gestão, contábil, essa parte, eles procuram. A gente mesmo faz palestras nas associações explicando questão tributária, como fazer nota, como controlar. Só que a gente sempre faz palestra dentro da realidade do mercado. Isso. E a saída da ST gera uma briga de mais de ano aqui do Estado. O Estado já queria tirar a ST há muito tempo. Alguns anos atrás já até imaginávamos que fosse sair. Mas era sempre aquele fogo de palha, né? Falava-se não ia, falava-se não ia. Dessa vez a gente também estava escutando os rumores de que ia acontecer. Tanto que no início do mês nós estivemos num evento que o pessoal falou que isso estava tramitando no governo do Estado. E eu disse, tá, mas está tramitando em que pé? Vai ser que nem as outras vezes, a gente se prepara e nada acontece? Aí disseram, não, agora tá para sair. Tem o pessoal do contra, por causa dos créditos de ICM, né? Como é que o Estado vai deixar de arrecadar esse imposto e vai dar de crédito? Mas, bom, então tá, se estão discutindo agora, vai ser para quando essa virada? Eu pensei assim, vai ser quando terminar o ano contábil. A gente vai se preparar para a virada do ano, vamos começar 1º de janeiro assim. Aí então, se acontecer, vai ser para 1º de novembro. Ou seja, 15 dias para poder se adaptar. Nós estávamos no dia 10 de dezembro. Não, aí tu está brincando comigo, né? Porque nós estamos aqui no dia 10. Se tu me disser que amanhã o governador vai assinar para a gente virar no dia 11, no dia 1º do 11, nós não temos tempo hábil para comunicar os clientes da mudança. Mas eles achavam que isso fosse uma coisa automática, vai ser o decreto, todo mundo já estava preparado. Mas não teve divulgação, não teve propaganda, ninguém sabia disso. Então nós estávamos meio adequados porque a gente estava naquela, ó, se assinar vai acontecer. Mas é interessante porque nós esperamos isso até pelo dia 20, 22, quando bateu o dia 22, bom, agora é impossível que eles vão fazer uma virada para o dia 1º, né? Foi dia 25. Aí a gente parou esse projeto e vamos voltar para o que nós temos. Depois dia 25 assinaram e bateram o martelo. Aí eu fui ver sim, gente, é pro dia 1º do 11. Então, na verdade, não foi 15 dias, né? A gente foi do dia 25... Do dia 25 pro dia 1º. Só para deixar claro, né? Do mesmo ano. E do mesmo mês. Foi de uma sexta-feira para outra sexta-feira. Ou seja, na quinta-feira eu emitia nota de um jeito. Na sexta-feira eu já entrei emitindo nota de uma outra maneira. Então, a questão de você comunicar mais de 300 empresas de uma mudança, isso aí gerou o quê? Primeiro, o gargalo de telefone, né? Que pessoas dizem, por que estão me avisando isso agora? Por que deixaram para avisar agora? Eu digo, porque até ontem essa lei não existia, cara. Então o pessoal mesmo não acreditava. É como se nós tivéssemos deixado para a última hora. Eu digo, não, podia sair ou podia não sair. Eu esperava que fossem fechar o período contábil e fazer na virada do ano. Fizeram em novembro. A pessoa pensou, mas agora eu estou negociando férias com meus funcionários. Estamos aqui já vendo encerramento de onde sim, agora vai ter que mudar tudo. E uma clara polêmica, assim, o que eu vejo muito, acho que as pessoas falando muito assim, ó, João e Rodrigo, mas é uma questão governamental, uma questão do governo.
Uma Não. questão governamental. Não. Por que não? Porque, na verdade, nós estamos buscando uma adequação tributária para deixar o Estado mais competitivo. E o setor já vinha sofrendo muito com isso aí. Era uma coisa que a gente vinha pedindo para que isso acontecesse. Nós queríamos... Só que não nesse timing. Não, né? não assim. Não assim. Mas Não de nós uma hora pra tínhamos outra. a ideia também que ia começar no dia 1º do ano subsequente, né? Uhum. Mas não, eles entraram e realmente já vinha o comentário durante o mês de outubro. De outubro ali. De outubro a gente estava aguardando, mas poderíamos entrar no início do ano com essa mudança, né? Mas já foi colocada, a partir do dia 25 a gente assinou e, como assim, os sistemas tinham que se adequar. E muitos sistemas até hoje, né, durante já passando todo o mês de novembro, ainda não estão adequados. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que informar os nossos clientes. Mas o que nos surpreendeu é nós receber ligações de contadores para nós explicarmos para eles o que estava acontecendo. Porque não é só simplesmente uma questão de comprar. Nós estamos passando por problemas dentro dessa condição, que são muitas notas fiscais de retorno, né, que acontecem no dia a dia por compras que são feitas, que há um erro de compra, sendo por parte do fornecedor ou por seja por um checklist do cliente que não entende que tem que passar as melhores condições, as visualizações para nós chegar no produto a aplicar. O que está acontecendo? Nós estamos tendo hoje um problema muito grande. Notas fiscais que vêm totalmente errada, vêm sem destaque de CM. Então, entrou uma mudança chamada que é o diferimento em cima do ICMS de 17%, e o pessoal não entendeu isso muito bem. E tecnicamente, João, quando essa peça é retirada, vamos dizer assim, né? Ela chegou lá dentro de uma oficina, vamos montar um plano, chegou dentro da oficina, veio da autopratência e chegou até dentro da oficina. Ela precisa retornar para dentro do distribuidor. Se ela não vem com com esses itens que você está falando, o que acontece na sua operação? Bom, se ela não vir com a nota fiscal conforme nós emitimos, e ela tiver a condição de retorno também, porque anteriormente nós estávamos trabalhando no CEFOP, né, que era o 5102, Uhum. né? O 5405, que era a base normal, agora é 5102 é venda. E o 5202, ele é retorno. E esse retorno ele tem que vir com destaque de CMS, que antes, na base da ST, não vinha. Então, isso aí criou um confronto. Como é que eu vou emitir uma nota fiscal aonde eu não recebi o destaque de CMS e agora eu vou ter que devolver esse destaque de CMS? Então, tecnicamente, quando essa peça chega lá com essa nota fiscal errada, posso dizer assim? Pode. Com essa nota fiscal errada, o que acontece dentro da autopratência? Tem que recusar, né? Nós somos obrigados a fazer uma recusa, o cliente é obrigado a fazer uma nota fiscal de entrada dentro do estoque dele novamente para habilitar e depois emitir uma nota fiscal correta para nós. Porque hoje uma nota fiscal ele é um caminho que sai de um CNPJ e entra no outro. Se um CNPJ ele não aceita, essa nota fiscal dá condições de fazer a nota fiscal de retorno. Só que nós temos que entender o ambiente antes e depois, né? Os ambientes eles vão se dividir em casos. Clientes de mês que compram já para consumo, entendendo pelo movimento do Estado, que termina com eles, que eles vão já receber um crédito de 17%. Tá. E clientes do simples e categoria geral, ou lucro presumido, ou lucro real, as condições vai mostrar o quê? Que eles vão nos devolver com notas fiscais para compras anteriores ao dia 1º, com o destaque de CM 17%. A partir do dia 1º/11, eles vão ter que botar o destaque 17% e aplicar o diferimento, que eu chamo de um redutor de 29,41%, ele tem que botar isso aí, que vai sair esse destaque com um ICMS menor. Então, nós temos que trabalhar em dois ambientes. Aí eu falei para o PEDO, como é que está o teu sistema? Ele está totalmente adequado, porque o cliente vai ter que trabalhar em duas configurações. Peças que foram vendidas há muito tempo atrás, nós vamos trabalhar na base de garantia, e elas vão ter que vir com o destaque CM17. Peças que saíram posterior ao dia 1º, elas vão vir com o destaque de 17, mais com o redutor de 29,41, que é o diferimento. É como você mesmo disse, né? São dois canais diferentes. Exatamente. E se relacionando com o mesmo cliente.
Então, nesse ponto, estamos passando por uma zona de turbulência muito grande do entendimento, onde o próprio contador, e aí vai de encontro a sistemas que se adequam a essa condição, facilita muito, mas a maioria dos sistemas ainda não se organizaram. E os próprios contadores têm que nos ajudar nisso aí. E o impacto direto disso para a oficina? Porque eu fico pensando, ok, tem a questão técnica, que é o que a gente está falando sobre a tributação, mas também tem uma outra questão, porque se a peça chegou lá, ela volta para esse mesmo canal, que é para mão dessa oficina mecânica, e ele não consegue desembaraçar o que ele precisa, que é o consumidor final que está lá esperando o carro. Que está esperando. E tecnicamente falando, nessa devolução, até anterior ao dia 1º/11, a nota de devolução, por regra, tinha que ser uma cópia da nota fiscal de entrada. Então, isso foi uma dúvida que surgiu pra gente, que a gente teve que sair procurando os manuais. Que a gente comentou com os contadores. Tá, porque eu comprei no 5.405 e eu estou devolvendo. Então, pra mim, eu tinha a nota de devolução e uma cópia da nota de entrada. Eu vou devolver no 5.405. Fui procurar no manual e não tem mais isso. Porque era fácil, quando o nosso cliente queria devolver, ele dizia, eu quero devolver essa peça da nota número tal. O sistema ia lá no XML e copiava, tá aqui o ST, tá aqui todos os valores percentuais. Agora eu não tinha mais a origem para saber qual era. Tinha que fazer do zero. O 17 com diferimento, aí teve que ser uma coisa manual ali nos primeiros dias. No terceiro dia da troca a gente já estava automatizado para o sistema já fazer. Então quer dizer que agora ficou mais simples? Até o final dessa transição, até o pessoal acabar de devolver tudo, ainda vai ter essa mudança do 405 pro vai ficar transitório. 102, fica transitório. Mas o que comprarem daqui para frente, que já compra no 5.102 com diferimento, o sistema automaticamente já vai devolver da forma que entrou. Certo. Mas eu penso o seguinte, nós somos aqui do Sul. Eu estava num evento ali pelo dia 10, eu estava ciente do que estava acontecendo. Mas quantas empresas daqui tem sistema de São Paulo, tem sistema de Minas Gerais? A empresa de Minas Gerais não está vendo que o Rio Grande do Sul fez um decreto novo. Se o dono não tiver ligado para falar para o dono do sistema, até dependendo da quantidade de clientes que o dono eles não têm. ligou, porque se o decreto saiu dia 25, ninguém fica procurando um decreto novo do governo. Então ainda tem muita empresa que não está adequada nem para emitir a nota fiscal de maneira correta. Agora, para tudo, assim, de verdade. O que fazer para quem ainda não tomou nenhuma providência? Ou seja, ou o sistema dele não se adequou, ou vai se adequar, ele não sabe o que fazer, literalmente está no mato sem cachorro. O que fazer nesse momento? Quem emitiu nota fiscal errada do dia 1º até aqui, que ficar sabendo agora que teria que ter mudado e vai ver que não mudou ainda, vai ter que fazer notas de correção. Então, para cada nota fiscal emitida errada, vai ter que fazer uma nova nota fiscal de correção do imposto. Isso sim é um retrabalho em cima do retrabalho que já aconteceu. Exatamente. Né? E quem ainda tem um sistema que não está adequado e continua, eu entendo assim, se eu estiver de novo enganada, vocês me corrijam, emitindo notas erradas, porque se ele está operando fora de um sistema da nova regra tributária, se ele continua emitindo, inclusive, nota para o cliente dele, o que fazer com essas notas a partir do dia 1º? Ele vai ter que fazer essa nota de correção. E daqui para frente, uma coisa que o nosso sistema fez automático no dia 1º foi pegar todos... detalhe importante, né? Não são todos os produtos do setor automotivo. Tem que pegar uma tabela da lista de NCM, da nomenclatura comum no Mercosul, e ver quais são os produtos que eu tenho na minha oficina que vão se adequar a essa nova regra. Que é outro problema que eu enfrentei. Quando a gente pegou na palestra, parecia que ia ser todos os produtos da linha automotiva. Quando pegamos o manual, tinha uma lista de NCMs, onde nós vimos que saiu fora pneu e câmeras. Tá. Isso a gente já viu que saiu fora. Então nós tivemos que testar a NCM de cada produto para trocar do 5.405 para o 5.102. Mas quem tem que fazer isso é o software de gestão. Vai ter que ser software de gestão, porque não tem como a pessoa da oficina mecânica entrar numa lista ali de 20 mil produtos e fazer essa troca manualmente. Entendi. Então vai ter que entrar em contato com a empresa do software e dizer, tá aqui a lista das NCMs, tudo isso aqui eu tenho que trocar. Primeiro ponto é esse. E guardar, isso é muito importante agora, porque para pegar o ressarcimento do imposto já pago, tem que mandar para o governo um relatório do meu cadastro de produtos que eu troquei. Então tinha aqui um cadastro lá com 30 mil produtos, eu tenho 25 mil produtos que fizeram parte dessa NCM que trocou do 405 para o 102. Então o software tem que guardar essa informação para saber quais sofreram alteração. Ok. Vou fazer uma pergunta mais técnica agora, minha cabeça foi além disso.
que para muitas pessoas, infelizmente, às vezes é uma verdade. Estou usando um software que não guardou ou guardou essas informações e vai trocar de software logo ali na frente. Como saber se essas informações estão sendo carregadas? Porque ela tem um valor, assim, absurdo. Né? A gente sabe que na hora que você vai trocar de um sistema para outro, muitos RPs não levam todas as informações, que é um problema. Eu sei que, e por isso a gente fala muito do Aquila, você sabe disso. Se tem uma coisa que vocês fazem com muita maestria, é essa valorização de carregar impecavelmente todos os dados do sistema para um outro, independente se ele esteja entrando ou, né, raramente saindo, mas eu sei que vocês fazem isso com muita maestria. O que orientar para esses proprietários que lá no futuro vão precisar realizar essa troca PEDO? Olha, para a gente está cada vez mais difícil, porque tem muitos softwares que não guardam essas informações. Tá? A gente vai falar um pouquinho depois sobre como é que a pessoa pode fazer esse ressarcimento, né, dos valores, e fazer de uma forma manual é impossível. Você não tem que ir lá na prateleira, pegar o produto, saber NCM e sair procurando o histórico de entradas. Felizmente, no nosso programa, a gente tinha o cuidado assim, de guardar tudo o que era necessário, mesmo que a gente nunca tivesse usado, a informação estava lá. Porque tem uma informação ali que eu achei assim, é naquela intenção de não pagar, né? De não entregar de volta o valor, tanta coisa que pediram. Porque uma das coisas que tem que constar na planilha que tem que mandar para o governo eu tenho essa peça aqui no meu estoque. Essa peça aqui tinha ST e não tem mais. Eu tenho que dizer para o governo que eu comprei essa peça da nota fiscal número tal, no dia tal, do fornecedor tal, e o fornecedor me vendeu na descrição tal. Porque tu me vende a peça com o nome de produto e eu cadastro ela com o meu nome que eu conheço. E eu vou ter que avisar para o governo qual era o nome do meu fornecedor. E felizmente a gente guardava isso no sistema e quase ninguém guarda. Então mesmo que alguém migre o sistema hoje, são informações que da maioria dos programas tem ali, eu não vou ter essa informação. E não tem como a pessoa fazer isso agora banalmente de sair procurando nota fiscal e escrever o nome. Então muita gente não vai conseguir fazer esse ressarcimento de crédito. É uma dor, assim, dor. É uma dor latente, né? Sim, mas nós temos que olhar algumas coisas que são interessantes nessa relação, principalmente porque o PEDO falou do NCM, né? Que é a nomenclatura comum do Mercosul, onde, vamos dizer, é o registro de batismo da peça, né? É como o governo conhece a sua peça. Conhece a sua peça. E a partir daí, nós também temos que estar muito adequados. Nossos sistemas, eles têm que estar muito prontos para isso aí. Porque hoje, se nós não receber um produto corretamente, nós vamos ser autuados antes de nós vender. Então, temos problemas também. Mas nós tivemos agora, nessa mudança, não foi só a questão do campo comercial aqui embaixo, aqui na questão do mercado entre distribuidores, oficinas, autocentros e autopeças. Não, nós também tivemos a dificuldade das nossas fábricas que estão em São Paulo, estão fora do Rio Grande do Sul ou dentro do próprio Rio Grande do Sul, se adequarem a essa situação. Que até então elas eram o nosso substituto tributário. Elas compravam e a partir de agora mudou tudo. Então, quer dizer, hoje a gente sabe que nós estamos com 27 federações que elas têm dificuldade muito grande de se falar uma com a outra por causa dos seus regimes tributários internos. E aí, as fábricas hoje elas têm que preparar um sistema para faturar para o norte ou para o sul dentro das condições que elas têm para cada estado que você apresentou. Então, a gente sentiu teve fábricas nossas que tiveram dificuldade, estão com dificuldade. É a cadeia completa, Exatamente, né, João? Que a gente pode falar, então, nasce na fábrica, vai para o distribuidor, pode ir para autopeças ou não, vai para o dono da oficina, depois vai para o consumidor, mas no final da história, quem paga essa conta, quem é? Acaba no consumidor. Pois bem, mas isso tem que ficar claro, né? A gente falou de gestão, o problema da gestão não é só ali na oficina mecânica, começa lá na indústria em São Paulo, né? Sim, todos tiveram essa dificuldade. Então, às vezes o pessoal fica assim, tomei um susto, o que eu vou fazer? Não foi só tu. Começou lá em São Paulo, foi muito bom você colocar essa questão ali que todo mundo teve que se adequar. Então, sim, o pessoal está passando por uma dor de cabeça agora. Eu vejo assim, tá? Todos nós do mercado vamos perder um pouco de dinheiro. Não vamos conseguir ser ressarcidos de tudo, vai ter uma adequação, mas eu sempre dizia para o pessoal antes, quando a gente ainda falava da mudança da ST, é uma conta que nós vamos ter que pagar hoje para se beneficiar logo mais ali na frente. O ST tinha que sair fora do estado já há bastante tempo, vai ficar mais fácil de fazer o controle e nós vamos ficar mais competitivos no mercado. Mas daqui até o final do ano vai ser esse período de transição onde nós vamos ter que nos adequar e entender agora como é que vai ficar o custo da nossa nota de compra, porque que nem disse o João, antes o custo vinha embutido no XML. A pessoa nem via quanto é que estava pagando de ICMS-ST. Agora o ICMS vem destacado.
Então não é para se assustar, só está mais claro para a gente conseguir se entender agora. Perfeito. Eu vi alguns donos de oficinas falando, eu botei o meu markup e parei ele mais X%. Essa é uma boa opção? O pessoal está fazendo isso, porque como eles não sabem agora direito como é que está a compra, como é que ficou o custo, porque o que acontece? A peça que eu comprei no mês passado, eu já paguei o ICMS-ST daquela peça. Uhum. Até eu não ser ressarcido, porque na verdade a empresa do lucro real vai ser 12 meses, do Simples Nacional tem até 5 anos para ser ressarcido. Então, que nem eu estou conversando com o pessoal, então eu tenho um custo que eu já paguei, como diz o João, aquele custo de estoque. Agora, quando eu comprar essa peça de novo, quando eu vender a peça, eu vou pagar os 17% lá para o consumidor final. Então eu paguei o imposto lá e eu vou pagar a integral aqui. Essa diferença eu posso receber ela de volta em 5 anos. Eu não posso fazer agora o meu custo pensando que eu posso ou não receber. Então o custo agora vai aumentar, porque eles vão botar os 17% e vão calcular isso. Se lá na frente esse valor retornar para eles, aí vai ser ganho. Mas hoje eu digo, realmente não pode contar com isso. Porque senão no mês que vem tu não vai ter o dinheiro para pagar se esse dinheiro não voltar, né? E fazer esse ajuste no markup pode ser uma opção? Vai ter que fazer. Vai ter que fazer porque o custo dele muda. O que é bom para a empresa entender agora? Como antes eu pagava um imposto na compra, eu botava a minha peça no estoque e esse dinheiro que poderia estar no meu bolso eu já estava pagando de imposto. Uhum. Agora esse dinheiro vai estar no meu bolso e eu só vou pagar o imposto quando eu de fato vender a peça, faturar. Então, é aqui que eu saio ganhando. Então isso quer dizer que quando o João fez uma fala que eu achei muito pertinente, a gente sempre estocou produto e imposto. Isso também hoje, quando a peça está parada dentro da oficina, ele também o imposto está parado. Ela o imposto vai continuar lá com o imposto. A gente vai olhar para ela e vai enxergar o nosso dinheiro parado lá. Está lá parado. Agora, com essa mudança, nós vamos enxergar essa peça lá dentro do estoque com um crédito de imposto. Que depois, subsequente na cadeia, conforme o estágio que ela vai andando, se ela sai para uma autopeça, se ela vai para uma oficina mecânica, o destaque final, que vai ser 17, vai ser no consumidor. Uhum. Isso é que nem pensar com as empresas dos MEIs. Os MEIs, eles têm que entender que o Estado entende eles como fim. O MEI não tem obrigatoriedade de tirar nota fiscal na ponta. Então, ele já vai sair dentro da distribuidora com ICMS 17. E ele sim, é a ponta da cadeia. É a ponta ele da é a ponta da cadeia. Ele é o fim, ele não é o meio. Então, ele vai ter que entender que a carga que ele está pagando já está complementando, porque ele já está atingindo o consumidor final ali. E a gente sabe, né, que na questão das oficinas, isso é muito comum. Muitas oficinas acabam tendo vários MEIs, inclusive, para suprir as necessidades deles, né? Acaba abrindo mais de um para se manter ali. Pois bem, a gente sabe que isso não é uma situação que deveria acontecer. Isso, de certa forma, força ele a ter uma certa gestão? Aí eu vou falar assim, com conhecimento de causa, porque a gente está ligado diretamente a esses problemas que envolvem, né? O MEI, ele, se for uma empresa de entrada até 1 ano, eu acredito que o empresário, para poder entender o negócio dele, eu acredito que ele possa entrar nesse modelo. Agora, quando tu pega empresas que já estão estabelecidas há anos, e eles descem a cadeia, e eles abrem 2 MEI, 3 MEIs, eles não entendem como o sistema dentro de uma distribuidora, uma autopeça, vai lidar com esses mecanismos, porque, primeiro ponto, tem que lidar com crédito, que para uma empresa já são 3. Daí tem aquela questão, eles se perdem dentro da empresa, porque eles não sabem qual aquela que eles compraram, qual a máquina de cartão correspondente para eles receber esse crédito, e não adianta, hoje a gente sabe que o governo sabe de quem a gente compra, para quem a gente vende, de como a gente recebe, se é via cartão, se é via Pix. Então, esses movimentos, eles vão gerar um problema lá para frente. E até porque o MEI limita a condição de compra. E muitos clientes estouram esse valor no segundo, terceiro, quarto mês. E daí querem entrar para nós com uma condição que a gente abra uma nova empresa, um novo código. E aí? Aí é uma nova conta bancária. Uma nova conta bancária. Aí eles acabam misturando, eu comprei por uma conta e vendi para o meu cliente, vou receber por outra. Aí começa a gerar aquela bagunça que a gente diz assim, se você está na hora de abrir o segundo MEI e tu pensar em abrir o segundo MEI, tu está pensando em ficar pequeno. Aí tu tem que começar a pensar, eu estou crescendo. Eu tenho que me adequar a uma realidade onde eu vou crescer mais. É que ele tem a sensação, que eu sei que não é que ele está pagando mais imposto.
vai pagar mais imposto, só que aí eu coloco assim, ó, tudo aquilo que ele economiza no imposto que está no meio, abrindo 2 contas, tendo 2 maquininhas, mais taxas que ele vai pagar, é um segundo CNPJ para pagar contador, é um segundo sistema que ele vai ter que ter, isso aí vai absorver já no imposto. Além então, do risco, né? E além do risco. Se regulariza, esse imposto que você paga é o teu custo para deixar a tua empresa administrável e você ter gestão do teu negócio. E na hora que a gente fala do risco, na hora que realmente ele é efetivado, ele perde muito mais do que isso, né? Ah, sim. Perde benefícios na compra, perde crédito na compra, né? Quanto mais você compra naquele CNPJ, mais fácil fica você comprar no teu fornecedor. E você tem um CNPJ para administrar uma conta, um estoque. Se não tem que começar a contar um estoque de cada CNPJ, eu disse assim, ó, na parte de gestão é inviável. Não vai conseguir fazer. Perde a gestão. Quando ele começa a comprar com o distribuidor dele de certa forma periódica e com o mesmo CNPJ, ele também está falando para o distribuidor dele assim, olha a força que eu tenho para comprar de você. Olha que eu pago em dia. Então, quando ele começa a negociar com 12, é como se ele estivesse dividindo essa culpa, eu vou chamar esses assim, benefícios também, com um terceiro e que não está representando ele. Soraya, tu falaste bem o que eu falo há muitos anos. O crédito nasce da palavra acreditar. A gente acredita, a gente acredita. Então, é isso que se faz. Hoje nós trabalhamos com crédito direto. Mas o crédito corresponde de que forma o cliente vai performar. Como é que eu vou fazendo migrações de créditos para CNPJs diferentes? É que nem nós falamos assim, eu tenho uma empresa e eu abri uma filial. Aí tá bom. O que se espera quando vai se abrir um cadastro numa filial? Se encontrar lá o CNPJ 002. E está crescendo. 003, 004, está crescendo. O crédito segue ali. Mas imagina se eu vou lá e te digo para ti que eu estou crescendo e aí eu te boto a empresa lá 001 e digo que ela está no nome da minha filha. Que tipo de referência você tem, Exatamente, né? E o crédito, né? E quantas vezes a gente se depara com essa situação de chegar numa empresa e for abrir o crédito daquela empresa lá, abrir o cadastro, e na hora o sócio que está sendo apresentado, ele não faz parte da estrutura dentro da empresa. E nem sabe o que ele está se passando. simplesmente prestou o nome. Uhum. E aí, como é que fica nos olhos de quem tem que dar o crédito acreditar nessa condição? Então, isso vai se deparando com situações que tu vai enchendo o teu cadastro e tu acha que tu tá lá com não sei quantos mil clientes, depois tu vê cada um é 2, é 3, é 1, é 2 ou 3. Tem que administrar entrega em endereços que muitas vezes são endereços separados. A Autoplatência não abre nenhuma empresa que ela não esteja no endereço realmente aonde que ela está posta. Por quê? Porque todo o sistema de gerenciamento, tanto interno como externo, ele vai de encontro a entregar um produto o mais rapidamente possível no cliente. Daí vem de encontro que nós voltamos lá atrás. Se eu administro uma compra errada, eu vou ter todo um problema fiscal para devolver esse produto. E depois eu quero saber do crédito, do meu dinheiro que eu paguei. É um desembaraço, né? Desembaraço. E esse retrabalho, se nós distribuidores computassem, e nós autopeças, oficinas, todo mundo tá trabalhando em cima disso aí. Eu sempre falo, um erro hoje, dentro de um grande centro, vamos com o Caxias do Sul, nós levamos 1h30 para corrigir. E eu não posso terceirizar esse problema para o outro lado da linha. Claro. Então, isso vai envolver o lado tributário. E muitas vezes o cliente não quer entender disso aí. Ele conhece, ele quer saber da peça, mas ele não quer saber o que vai acontecer como consequências tributárias mediante isso aí. Então, o próprio MEI, agora, a partir do dia 1º/10, ele está com uma inscrição estadual. E esse MEI voltado a serviço e comércio. Então, nós temos hoje um sistema que ele separa o MEI, que vai nos devolver notas fiscais com 17%, como os outros que estão no Simples e os lucro presumido de categoria geral, que vão nos devolver com diferimento. Sabe que isso também nos pegou de surpresa? Porque ali na virada do dia 1º, o pessoal começou a nos ligar dizendo que não estava mais conseguindo fazer nota. Aí, não, mas mudou a regra disso, aquilo, o sistema está passando 502, não, mas a nota não passava na Cefaz. Aí que nós vamos ver que o MEI tinha recebido uma inscrição estadual. Porque de todo o manual do ST não tinha essa informação. Que a gente pega um manual de 40 páginas, lê as informações, aí lá no meio do manual tem, para você ver isso aqui, tem que ser no decreto tal que tem o link. Aí tu vai no link, tem mais um manual de 70 páginas. Aí tu fala, não, tem que pegar uma planilha do Excel para preencher e aqui estão as normas para preencher. Clica no link e vai para um outro manual.
E a gente foi olhando e nenhum tinha essa parte que as empresas do meio iam ganhar uma inscrição estadual no dia 1º/11. Então, para todo mundo que vendia no dia 1º, as notas travaram. E a gente levou umas 2 horas ainda para descobrir. E aí, então, agora todos eles vão ter que fazer essa consulta e ver qual é a inscrição estadual dele. E pode parecer que o assunto, por mais que a gente fale e tente deixar claro, ele tem um certo grau de complexidade. Sim, ele tem. E eu achei ótimo, porque a gente fez um resumo aqui, eu acho que tem que deixar isso claro, que esse resumo foi feito para a gente poder ajudar a gente falar coisas que são importantes para não deixar de falar. E tem um item aqui, Pedó, que eu gostaria muito que você pudesse me explicar bem. Mas se você tem um imposto pago de forma antecipada, como fica agora com o estoque da empresa? E se a empresa pagou o ICMS-ST, na compra que agora ele vai pagar integral na venda, ele paga 2 vezes esse imposto? Isso é que a gente estava comentando ali do imposto pago guardado em estoque. Então, aquele ST que eu paguei, que já está pago no estoque, agora eu vou vender para o consumidor final 17%, eu vou estar pagando o imposto integral. Aquela parte que eu já paguei, eu estou pagando de novo aqui. Que é aquela questão que a gente falou antes dos 2 canais. Ou eu vou por aqui, ou eu vou por aqui, é isso? Aquele imposto em estoque. Então ele sempre tem que consultar antes em que momento ele comprou aquele produto. Aí ele vai ter que fazer uma consulta e gerar um relatório para mandar para o governo, justificando que aquela peça está em estoque, que eu comprei do fornecedor tal no dia tal, para que o governo faça o ressarcimento desse imposto para ele. Quando você diz muito claro, ele tem que fazer um relatório, é ele tecnicamente mesmo? Ou, nesse caso, vamos pensar que seja um cliente que utilize o sistema Aquila Software de gestão. Vocês vão fazer esse relatório para eles ou eles tecnicamente terão que emitir esse relatório por lá? Certo. Bom, na primeira semana ali lá do dia 25 ao dia 1º, a gente trabalhou então para fazer a adequação do ST. Conseguimos virar no dia 1º e já começamos a criação desse relatório. Tá? No primeiro momento, eu imaginava que fosse o que eu tenho em estoque com ST é o que vai ser ressarcido. É o primeiro relatório que o governo pediu. Então, nós criamos esse relatório daquela questão que eu falei que tinha que guardar a informação. Perfeito. Então, nós dizemos, tá aqui todos os meus produtos que trocaram ST, tá aqui quanto eu tenho em estoque, o custo da peça que eu paguei. Tá aqui o total. Entregamos esse. Esse, ele vale para inventário de estoque de como eu fechei o meu estoque no dia 30. No dia 31 do 10 aqui. Tá. Então, a primeira parte que até deixa eu pegar o nome certo aqui, que ele vai ter que fazer esse relatório e vai ter que ficar registrado no livro de registro de estoque. Tá. Ponto 1. Eu vou fazer não perde o seu raciocínio, mas eu vou fazer uma vírgula. Espero eu que ele realmente lance todo o estoque dele dentro do sistema de RP que ele tem. Isso só funciona se você estiver com todas as notas de compra lançadas no sistema, aí você vai ter. Perfeito. Se você estava fazendo uma nota de venda sem ter feito a entrada daquele estoque, o sistema ainda te permite fazer a entrada retroativa. Pode pegar essa nota e dizer que ele entrou lá no dia 20 do 10. Tem uma data para que ele possa entrar? Tem um período? Tem uma janela? Me explica, Pedó. Essa janela é curta. Porque ele tem que entregar o relatório do estoque agora em dezembro. Se passar dezembro, ele não tem mais direito a nada. Perfeito. Perde o direito. Tá bom. Então, vê que todo o espaço que foi dado, tanto para a TI quanto para o gestor, a oficina e autopeça, o espaço foi muito curto. Uhum. E a gente sabe que ninguém está assim, das empresas, o pessoal não está assim tão bem organizado para conseguir ter tudo lançado. Não tem uma estrutura numa empresa que tem um pessoal que lança as notas de compra, um que faz a venda, um que faz o faturamento. É a secretária que faz tudo. Então o pessoal está atrasado com isso. Alguns ali estão lançando. Nós já emitimos alguns relatórios que têm um valor considerável de crédito para ser ressarcido. Mas o relatório para te ser ressarcido tem uma planilha de Excel que o governo disponibilizou. Aí o nosso tema ali ele já tem o link na tela para a pessoa poder clicar e baixar para ver a estrutura do Excel que o governo quer. E essa estrutura é assim, ele começa assim, ó. Eu comprei essa peça da nota tal, do dia tal, na chave tal. Aí tem que ter lá, eu tenho 5 peças em estoque. Mas nessa nota de entrada eu só comprei 2 peças dessa nota. Uhum. Então eu só posso me ressarcir do imposto das 2 peças da nota. Perfeito. Essas 3 peças que faltam, o sistema sai correndo e procura a nota anterior. Tá? Aí também, depois que a gente fala, parece uma coisa simples.
Eu vou varrendo o cadastro, vou vendo as notas, vou ligando. Comprei 2 peças daqui e 3 peças daqui. A gente entenderia que é como se sobrar. A diferença seria a sobra, mas não vai ser bem assim. Vou essa pegando conta. as notas anteriores, E aí tu vai continuando a ler o manual e tu começa a pegar as pegadinhas, tá? Porque tem um detalhe. Eu comprei essa peça que ela é no 5405 e tem ST. Tá. A nota de entrada que eu comprei, ali que o governo faz a ligação com a nota de entrada, nessa nota de entrada o XML não veio com o ST destacado. Aí tu não tem o direito ao crédito. Entendi. Porque depende do item, como você disse antes. Por isso que o governo ligou a nota de entrada. Se veio a nota de entrada errada, se a pessoa comprou no 5102, perdeu o crédito. Aí o cliente teria que fazer o quê? Solução do governo que está no manual. Entrar em contato com o fornecedor e pedir uma carta de correção. Aí a gente entra na outra pegadinha. Porque se eu comprei essa peça de Santa Catarina não tem ST. Perfeito. Como é que a pessoa paga o ST dessa peça? Quando a mercadoria entrou no estado, o contador gera uma guia e dessa guia eu pago o ST. Que é o default. Não, é substituição tributária mesmo. Ah, sim, mas daí nesse caso, quando que é a diferença de alíquota do Por quê? estado, Porque, na verdade, por ele estar importando uma mercadoria de um estado que não está sob base de ST, ele passa a ser o substituto tributário. Então eu tenho que pagar isso naquela via condição guia. antiga. Então ele tem que fazer essa compensação para o estado. Aí, como é uma guia que eu paguei, quando eu chego nessa nota, essa nota não tem o ST. E se eu pedir para o meu fornecedor de Santa Catarina fazer uma carta de correção de ST, ele vai dizer, o que é isso? Ele não tem isso. Aí nós falamos com contadores, tá? Porque no manual, tu pode ler as 45 páginas do manual, não tá dizendo como é que eu vou fazer isso. O que eu mais gostei, João, que diante de toda essa nossa conversa, esse resumo que o Pedó e que você também trouxe pra gente como pontos que a gente precisa focar, o Pedó, assim, eu fiz contato com contadores no plural, porque tem uma complexidade e o que eu mais gosto é que você, o Pedó e vocês conseguem trazer com um tom de leveza a algo que está acontecendo latente e sim tem complexidade, mas que as pessoas precisam conhecer que nesse resumo que a gente está falando, tem vários assuntos e é como se a gente tivesse mais 5 contadores aqui sentados à mesa com a gente. Teve uma grande participação, mas daí o sistema do Aquila, o sistema Aquila, ele já está adequado para essa condição. Sim, esse relatório, a gente completou esse relatório na sexta-feira. Até vou dizer que o pessoal que a gente passou o feriado de quarta-feira aqui, ó, para conseguir rastrear notas. Graças a Deus, feriado. Ainda bem que teve um feriado. Desde sexta-feira o pessoal já está pronto. A gente até largou um vídeo do YouTube para mostrar, porque não tem como você ligar agora para 300 empresas do estado e dizer, né? Então largamos um vídeo no YouTube e estamos mandando o pessoal, ó, tá aqui o videozinho, faz isso que vai ter o teu relatório. E sim, o sistema ele vai rastreando nota a nota. Tá. E essa questão de Santa Catarina, que é a questão do pagamento da guia, que a gente não tem de onde tirar o valor, os contadores, pelo que nos falaram, estão subentendendo, não está escrito, mas estão acreditando que vão poder requerer isso pela guia paga. Aí tem que ver se o cliente manteve essa guia guardada bonitinha. Então tem que ver como o pessoal tem que sair correndo agora atrás de um monte de dados, né? E eu sempre coloco assim, ó, toda vez que eu pego uma situação, eu me coloco no lugar do meu cliente. Uhum. Eu vivencio muito a oficina mecânica e autopeças. Eu conheço muita oficina que se eu fosse o dono da oficina, eu até geraria o relatório do sistema porque o relatório está pronto. É tirar dali o relatório e dizer, ó, tá aqui o imposto que você pode requerer do governo e tá aqui a relação das notas que o governo vai pedir. Tudo ligado direitinho. Faz isso e manda. Agora, ficar correndo atrás de guia do que eu comprei de Santa Catarina, eu digo assim, ó, o valor vai ser tão baixo para restituir que eu vou me preocupar em atender o meu cliente. Perfeito. Quando você fala quando você diz Santa Catarina, é só uma forma de expressão. Poderia vir da Bahia, por exemplo. Sim, qualquer estado que não tem. É só para deixar bem claro, né? Porque qualquer estado que não tem o ST, mais próximo do nosso é esse, né? Sim, porque o estado está, vamos dizer assim, vizinho nosso, que já saiu do sistema de ST há 3 anos, né? Então ele já está com a mudança, já se adequou à mudança lá. Nós, como os autopresentes, tem hoje 9 unidades no Rio Grande do Sul e estamos abrindo a nossa 13ª ou a 4ª nossa lá em Santa Catarina, lá nós estamos bem mais tranquilos. Já vive outra realidade. É, outra realidade. Então, a gente, vivencialmente, né, que é o caso do sistema do Aquila fazendo a adequação, né? Aí, Pedó, para vocês, assim, com esses 300 clientes já foram impactantes, né, porque tu vai mexer com cada um deles e eles querem fazer o quê? Porque o sistema que vai fazer a conexão entre a relação das condições tributárias do cliente,
para que ele dê para ele uma resposta muito rápida de ter esses relatórios, ter essas condições. Agora, vai olhar lá do outro lado, de que forma ele está reagindo com o cliente dele também na hora dele emitir uma nota fiscal. É o cuidado real, né? Então, a gente vê que isso aí, daqui para frente, nós vamos ter que separar o amadorismo, né? E quando eu falo muitas vezes para os clientes, eu digo assim, quantas vezes por ano tu te reúne com a tua área contábil e conversa com eles? Você viste lá no nosso evento lá que as pessoas, na verdade, não vão falar com seus contadores. Não. E aí, de que forma eu quero que o cara só me apresente um relatório no final do ano? Porque a Auto Engrenidei Day nos ajudou muito a esclarecer isso aí para quantos empresários ali, né? Isso então, assim, ó, as coisas têm que ser feitas de uma maneira hoje que a empresa, ela tem que ter um profissionalismo muito forte, ela tem que buscar cada dia melhorar, levantar a régua. A Autopratense e mais muitos outros distribuidores também, a gente quer que o mercado suba o degrau. A gente só cresce se o nosso cliente crescer, Exatamente. né? É por isso que a gente se esforça tanto em adequar o nosso cliente à regra de mercado, porque cada vez que o nosso cliente dá um passo para trás, a gente sente também. Exatamente. Quanto mais ele cresce, melhor. Por isso é que a gente fala com muitos contadores, traz as informações. Quanto mais informação eu consigo entregar para o meu cliente, melhor ele vai ser. E eu costumo dizer hoje, a pessoa que senta atrás da mesa e trabalha no computador não é mais a tua secretária. Ela é a administradora. A tua secretária hoje é o sistema. O sistema vai gerar teus relatórios. Mas quem está lançando uma nota de entrada, quem está fazendo imposto, não é a secretária de primeiro emprego. A pessoa tem que ter conhecimento para fazer certo. Saber onde vai cada item, né? Saber onde vai cada item, saber o que é o imposto. Sabe que nós tivemos um problema até, que um cliente meu me chamou por causa dessa mudança, porque o sistema agora, então, quando ele compra ele da Autopratense, vem o 17, como ele é uma revenda, então vem o imposto substituído 12, então a gente tem lá, ó, o custo da peça na nota é tanto, mas tu tem crédito. Sim. Então o teu custo para formação de preço é mais baixo. Para te ficar competitivo no mercado, tem que saber quanto eu estou pagando menos o crédito para fazer meu preço de venda. Então eu entendi, eu comprei a peça por 100, você me diz, ó, o valor na nota é 100, tu tem tanto de crédito, essa peça te custou 88. Aí tá aqui o teu custo para formação de preço de venda. E o pessoal está se perdendo, porque diz, não, como é que o meu custo é 88 se eu vou orçar de novo e está 100? A Autopratense aumentou? Eu digo, não, tu não entendeu a questão do crédito. Tu pode trabalhar para fazer o teu preço de venda considerando o teu crédito. Então isso também está gerando confusão, porque o pessoal nunca teve essa cultura de trabalhar com esse crédito. Mas aí nós temos que olhar o passado um pouquinho, né? Vamos falar o seguinte, nós tínhamos até 2008, 2007, final de 2007, nós tínhamos um modelo, que é esse modelo que voltou agora. Só que está voltando ele agora. Ele estava com 17% naquela época. Era assim. Era 18%. Era assim. Então, a gente vai falar, quando a gente fala assim, mas lá estamos voltando ao que era. Mas muitos dos nossos clientes nasceram pós 2008, então eles só falaram a língua da substituição tributária. Então, agora, o pessoal disse, mas como é que eu vou fazer? Por que isso aconteceu? Por pressão também do mercado, que naquela época o nosso nível de informalidade estava muito alto. E isso, a ST trouxe um benefício. Então, ela organizou o mercado, certo? Já que o pessoal já pagou imposto. E de certa forma também até essa questão de ter o MEI, vamos falar assim, mais pagando os impostos, é uma forma também de trazer ele para uma certa gestão, né? Sim, na verdade, quando foi criado... Tá encolhendo, né, João? Tá encolhendo o mercado. Tá encolhendo, né? Tá encolhendo para crescer, tá fortificando. Exatamente, né? Mas a ideia era buscar aqueles que estavam na obscuridade e trazer ele para a luz. Perfeito. Para a luz de entender que o imposto é transitório. Nessas condições, quando entrou a ST lá atrás, foi extremamente necessária. Nós temos uma associação chamada ASDAP, que é a Associação Sul-Brasileira de Distribuidores de Autopeças, que tem hoje todos os distribuidores do estado, regionais, e isso foi, durante anos, foi uma bandeira muito forte para entrar a ST, porque foi a hora que esses distribuidores conseguiram respirar mediante uma voracidade tributária, que acontece sempre migrações dentro do próprio país, com federações gerando multiplicações de impostos. Então, a partir de 2008, isso aí se equilibrou. Então, os empresários que estavam dentro das federações, os distribuidores regionais, eles conseguiram respirar. Aí o mercado se estabilizou, a tecnologia entrou, ela começou a dar, as informações começaram a ficar mais vivas,
dentro da parte de sistema, porque a Receita passou a interagir direto na liberação das notas fiscais e hoje restringir aqueles que têm hoje débitos junto à Receita. O que aconteceu? Chegou a um ponto que essas federações que começaram a sair fora do protocolo e voltar ao regime anterior, que nós chamamos antes de 2008, nós temos que olhar que agora a saída ela vai nos deixar mais competitivo. Nós estávamos perdendo, o nosso preço estava no mínimo 12% acima do mercado do nosso vizinho. Então, entre tudo isso que está acontecendo, ainda vai nos ajudar? Vai nos ajudar, com certeza vai nos ajudar. É uma coisa que a gente queria há tempo, que saísse o ST, que a gente voltasse para isso. E a gente sabia que a gente ia ter que pagar essa conta. Uhum. Mas é uma coisa aqui de 3 a 6 meses para depois a gente realmente ficar competitivo e facilitar a nossa vida, né? Exatamente, porque nós, distribuidores que detemos o maior volume de estoque no estado, o nosso SPED vai entrar para eles lá e esse imposto vai nos voltar em 12 vezes. Esse imposto que estava armazenado, esse valor que estava sendo pago, que estava dentro junto com a peça, vai voltar em 12 meses de créditos para nós. Daqui a 12 meses, daí o Estado vai passar a receber o valor de todos os distribuidores sobre o imposto em escala da cadeia, conforme ela vai andando a mercadoria na venda. Por isso que eu comentei com vocês, né? Eu vejo as pessoas muito retratando isso como uma questão política ou governamental. Mas, diante de tudo, eu tô vendo que agora tem muita dor porque a gente vai ter que se ajustar, né? As melancias estão se ajeitando dentro do baú. Mas ali na frente tem ganhos para eles também. E a gente precisa entender que agora a adequação vai ser necessária para o ganho acontecer. Não, exato, porque vamos pensar bem, né? O empreendedor, o que ele tem mais medo é do imposto. E ele não pode ter medo do imposto, ele tem que encontrar o imposto e ele tem que estar na formação da margem no markup que ele vai colocar, ele tem que adequar as condições, o imposto, ele tem que adequar a operação dele e ele tem que botar a margem da rentabilidade dele. Então ele vai ter que saber compor custos. E isso tem que pensar. Não é só eu comprar a peça por 100 e botar 150 em cima e dizer que eu ganhei 50%, que não é isso. E o nosso mercado tem que sair dessa questão aí, tem que ir para a ordem técnica e saber. E aí entra todo o teu trabalho, Soraya, que tu faz, né, de acompanhamento de gestão, né, através da Concept, que é excelente, aonde vocês entram lá, fazem uma imersão dentro da empresa para fazer o quê? Para mostrar para ele que ele tem que ter longevidade. É. O que nós estamos querendo fazer como autopratense hoje é sempre querer enxergar o nosso cliente vivo daqui a 5 anos. Depois, daqui a 5 anos, nós vamos conversar por uns mais 5 anos. Mas nesse período eu tenho que enxergar ele como empresário. E que ele tenha saído do MEI, né, em 5 anos. Exatamente. Porque o MEI, como foi falado, é só início. Ele é a entrada, ele não pode ser a vida toda. E quem quiser realmente se manter ativo no mercado, e principalmente no mercado de reparação técnica, que é o nosso caso, a exclusão do nosso mercado ele começa pela falta de conhecimento técnico. Perfeito. Eu perco a habilidade. Mas as questões administrativas hoje, né, as questões da onde que eu quero atingir, o público que eu quero gerar, vai depender muito da minha capacidade. E essa capacidade como empreendedor vai vir de encontro eu levar toda a minha equipe junto. Não adianta tu melhorar somente o proprietário. Tu tem que trazer, oxigenar toda a empresa para que ela gere um bom trabalho lá na ponta. Eu vejo que quando a gente faz a questão do pós-vendas, né, hoje o PEDO é um grande parceiro nosso. Ele sabe o quanto ele nos ajudou nessa entrada no mercado. Sempre agradeço muito, você sabe o quanto isso é verdadeiro para nós dois, né? A gente analisa os números dele e fala para onde nós vamos construindo um projeto. Ele fala assim, eu sempre quis ir para ali, mas ele não consegue entender as nuances nem dos números dele. E isso é uma verdade gostosa, eu posso te dizer, sabe, João? Fico agradecida pelas suas palavras, mas é uma realidade gostosa, porque quem está junto com a gente, o Concept, vamos falar assim, né, Aquila Software de Gestão, com a Autopratense, tem que ter também aliados junto com ele que fomentem um mercado de crescimento para que ele possa também estar numa posição diferente do que ele está hoje. Porque também estar estagnado é uma forma de se encolher, porque o mercado vai atropelar. E olha que eu estou falando palavras, né, que estão até ligadas dentro do nosso segmento, né? Atropelar, correr, acelerar.
ou ele entende que andar para frente é uma necessidade, ou quem tá vindo atrás, meu amigo, vai passar por cima de você. É isso, tá sério que você falou. Ou ficar estagnado vai te deixar para trás mesmo. Não é, A pessoa não tem é que como investir, era. tem que crescer. Não é como era, né, Pedro? Não é mais como Não, era. não é mais aquela empresa familiar que eu faço serviço, não faço nota, compro, vendo, já faço direto. Não, não. Hoje o mercado não existe mais para isso. Para mim é um divisor tão grande, é como se eu ainda pudesse fechar os olhos e pensar que quando eu ia numa oficina junto com meus tios, porque meu pai até 18 anos não tinha o carro dele, ainda era aquela oficina suja, com um panfleto de uma mulher totalmente nua. Então hoje isso pra gente é totalmente inconcebível, né? Hoje a oficina tem área kids, tem cafezinho, tem televisão. Pois bem. Mudou tudo. Então é como se eu pudesse fechar os olhos e entender assim, ó, o que existe agora no mercado, daqui a 5 anos também não vai existir mais, porque alguém vai atropelar. Então, ou eles mudam e estejam aliados com quem fomenta isso no mercado, porque isso é uma realidade das nossas 3 empresas, como empresas. Nós crescemos pelo crescimento deles. Exatamente. A gente vibra com o crescimento deles e faz parte, né, esse crescimento todo. Quero te fazer uma pergunta que não quer calar, assim, de finaleira. Já? Claro! Já quer terminar? Uma hora rápido, passa né? assim, eu falo. Como é que eu consigo colocar esse dinheiro para dentro, tirando só lá, vou lá abaixo, hoje quem é aquela, vou lá abaixo e emito. Qual é o prazo? O que fazer? Tá, são 2 realidades. Tem a realidade da empresa do Simples Nacional e a realidade da empresa do regime geral, que é o lucro presumido e o lucro real. Então a empresa do Simples Nacional, ela vai ter 2 passos, 3 na verdade. É gerar o relatório do estoque dos produtos diferenciados para fazer o livro de registro de fechamento do mês. O segundo é fazer a consulta vinculado às notas fiscais de entrada e gerar ali no layout do governo. E aí, tendo esse relatório, que o sistema já dá a soma e diz, ó, tá aqui os produtos, tá aqui o ST e tá aqui a soma. Tem um documento que a empresa vai ter que preencher, também tem o link ali no sistema para ele baixar o documento, aí é uma folha só. Os dados da empresa, o valor que eu calculei que eu tenho para ser ressarcido e os dados da conta bancária, que tem que ser conta bancária vinculada ao CNPJ. Não adianta eu querer ter a minha empresa e eu quero mandar esse dinheiro lá para um outro lugar. Não, não. Só vai receber na empresa da conta bancária do CNPJ. Simples Nacional é isso. Empresa do regime geral, então vai estar no relatório do SPED. Que aí, como ela já gera o SPED todo mês, então o governo já tem o relatório de outubro e agora vai ter o de novembro com essa diferença dos itens que sofreram alteração. Tem uma data? Tem data. Ele tem que entregar esse relatório agora em dezembro, tem que fazer a entrega do relatório do estoque, que é a parte fácil. É quando você fala dezembro, mas existe um dia específico, uma data? Até o dia 31 de dezembro é o relatório primeiro dos produtos que mudaram. Perfeito. Tá? Entrega esse ali, tem o livro de registro. Para fazer o levantamento das notas de entrada e esse documento de ressarcimento, aí o prazo dele é maior. Ele vai ter um prazo ali pelo menos 2 anos para conseguir fazer esse levantamento. Mas é que nem eu disse, ninguém vai fazer esse levantamento manual. Uhum. Aí vai se preocupar mesmo é com o cliente o que tem para vender. Tá? Mas certo. Entregar esse primeiro relatório de estoque agora em dezembro para poder fazer o levantamento depois com prazo maior. Perfeito. João, sua visão para o mercado com médio prazo e um pouco longo prazo. Quando eu falo médio prazo, daqui a 2 anos e o longo prazo, eu nem vou lá na frente 10 anos não, mas 5 anos. Bom, eu falo que todo empreendedor, se ele não estiver buscando condições tecnológicas, principalmente no nosso segmento de reparação, quem vai demitir ele vai ser o veículo, não o usuário. No momento que eu não tenho a tecnologia adequada de mexer num veículo, eu vou abrir mão desse serviço. Então, o nosso empreendedor hoje, na linha mecânica, ele é obrigado a estar buscando cada vez mais conhecimento para que ele se mantenha ativo no mercado. A ceifada que vem correndo, a foice que vai cortar as cabeças, vai ser essa condição de perda tecnológica. A partir daí, também com as condições de administração da empresa, visando o mercado, nichando o seu negócio, sabendo para que lado ele vai levar, porque a construção é o seguinte, nós vamos olhando ao longo do tempo, a cada vez que nós se deparamos com uma mudança, que na verdade ela pode vir de diversas situações que a gente passou na pandemia, que nós tivemos agora aqui no Rio Grande do Sul, com esse problema que nós tivemos das enchentes, e agora com essa mudança tributária,
nós temos que sair da nossa zona de conforto e nos colocarmos em posição de ataque, né? Então, nós temos que sair do modelo artesanal para o modelo profissional. O artesanal é o empreendedorismo lá no início do negócio. Lá do meio. Serviu. Sim. Mas ele não vai continuar conseguindo perpetuar pelo mercado que se torna cada vez mais competitivo. Então, a curto prazo, está nos chamando muito a atenção que as empresas têm que olhar para dentro de si, entenderem que a maior concorrência é elas mesmas, elas olhando para dentro dos seus processos e fazendo suas correções, fazendo uma visualização de como eu estou entregando o meu trabalho junto ao mercado. Isso aí não adianta, eu sou obrigado a medir, porque a gente mede com insatisfação e com satisfação. A gente está falando de serviço, né? Exatamente. Então, isso voltando na questão do serviço na parte técnica, nas questões do nosso empresariado, que faz a reposição de mercado, seja ele distribuidor, autopeça, nós temos que cada dia mais estar fazendo o nosso cliente trabalhar certo, dando longevidade para ele. E através disso aí, o papel dos distribuidores é trazer informação técnica, trazer os pacotes de gestão, que daí entra a Concept, né, para fazer gestão do futuro do cliente. Nós temos diversas coisas que nós temos que fazer. A longo prazo, a gente vai dizer o seguinte: a tecnologia que está se apresentando ainda, ela não é uma tecnologia que vai ceifar o nosso mercado, que é o elétrico, que a gente acredita ainda que nós temos bastante tempo ainda com motor a combustão, essa parte aí. Temos uma caminhada, tem uma né, caminhada para transitar. Acredito nisso. E aí vai de encontro a capacidade de cada empresa se enxergar e melhorar para si, para ela poder dar longevidade. As fábricas hoje, elas estão cada vez mais, vamos dizer assim, se organizando de uma maneira que elas estão tentando integrar, botar os seus distribuidores em competição de produtos com alta qualidade, e o pessoal reclama muito disso, mas eu venho de um passado que um veículo, quando chegava a 100 mil quilômetros, nós já dizíamos que ele tinha rodado muito. Hoje nós temos veículos rodando 350, 400 mil quilômetros, e nós vamos dizer que as peças estão durando menos. Só que nós tivemos uma mudança de tolerância. Uhum. No passado, eu sempre digo, eu venho de uma fábrica que nós falávamos que folga era distância. Hoje nós não temos mais isso, né? Hoje as coisas estão muito ajustadas. Então nós temos que trabalhar ajustadinho. Então, para mim, na minha visão de futuro, nós temos que trabalhar, melhorar nossa capacitação, nós temos que entender que assinar um contrato social, ele é uma responsabilidade e nós vamos responder por ele. E assim mesmo, nós como profissionais, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Eu sempre digo, nós temos que fazer a nossa parte. A Autopratense hoje, ela sempre pensa na longevidade do cliente dela. E eu represento ela comercialmente há 15 anos e digo assim, ó, a gente vem trabalhando muito, né? É muito tenso e intenso. Eu, como disse antes, João, acho que o nosso trabalho, ele nunca... E aí eu me coloco a falar pelo PEDO. O nosso trabalho de nós três, ele nunca foi em prol das nossas empresas. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente se conecta a todo momento, inclusive para gravar um podcast como esse. Ele vai muito além. Porque se a gente parar para pensar, isso tem impacto para a gente? Tem. Ah, mas o que isso muda? Muda a informação como a gente leva para a ponta. Então, eu vejo que é uma realidade nossa. A gente sempre fomentou um mercado com clareza, onde o mercado precisa ir. A gente sempre traz inovações. O PEDO, vocês nem se falam, com toda a tecnologia que vocês apresentam hoje. Olha que eu rodo bem o Brasil, eu nunca vi o que vocês têm aqui. E a gente está falando de uma autopratense, onde você tem um sistema onde ele consegue simplesmente entrar no sistema e fazer a busca de uma peça para que evite a saída desnecessária e o retorno. Tudo tão mastigadinho. Então a pergunta é, o quão disposto essa empresa está para a inovação? Porque a inovação não é só o computador. Eu saí da casa dos meus pais com 23 anos e eu me lembro quando eu saí de lá, deixei uma cola como funcionava. O meu pai recém tinha comprado um toca-disco novo e era aqueles de carrossel que botavam 5 CDs, né? Hoje em dia nem existe mais. Você vê, tá tão recente. Eu estou falando de 20 anos atrás, praticamente. Nossos filhos não sabem o que é isso. Não sabem. E eu tive que fazer uma cola para meus pais como funcionava, onde apertava cada botão. E trabalhava e funcionava daquele jeito. Então a pergunta é, o quão disposto o dono dessa oficina
estar disposto até a cola e apertar o botão e depois aprender a mexer sozinho. Mas ele tem que querer a cartilha para ele mesmo saber tramitar as informações do negócio dele. Né? Então, acho que isso é uma verdade para as nossas empresas. A gente vive o mercado realmente para fomentar o crescimento, sabe? Então, eu fico muito feliz, né? De tudo isso que você falou. Não, acho que eu queria também responder a pergunta que você fez aqui para o João, que foi um pouco diferente da minha, sobre como é que vai estar daqui a 2 anos ou 5 anos, tá? Porque a gente falou aqui agora dessa transição, o ST veio de 2008 até aqui, durou um bom tempo. Aí a pessoa pode pensar, bom, então agora eu vou fazer a transição, vou entrar no ICMS, vou entrar no DIFAL, vai durar mais uns 5, 10 anos, né? Não. Eu estive hoje de manhã numa palestra sobre a dita reforma tributária. Ano que vem, em 2025, nós, empresas de TI, temos que começar a adequar agora os sistemas, porque a reforma tributária está agora para entrar em 2026. E eu vou dizer o seguinte, 2026 começa a morrer o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS e o ISS-QN. Mas vamos deixar isso para um outro podcast, né? Então, como eu acho que eu tô terminando, ele tá abrindo isso é deixou uma pauta. Deixou aberto. Isso é uma pauta, né, Pedro? É outra pauta. É outra pauta que a gente teve a primeira palestra temos hoje. Outra interrogação aí, né? Mas tu vê, a gente tá se adequando agora sim a toque de caixa e 2025 tá aí, nós de TI já temos que começar a nos adequar para uma nova regra tributária que tá vindo. Quando eu te falo que é uma coisa que é nossa, é nata, não é à toa, né? Pedro, mercado nos próximos 2 anos e depois daqui a 5 anos, como você vê isso? Olha, hoje de manhã minha cabeça mudou, tá? Porque a palestra foi hoje de manhã, então aquilo lá que a gente estava pensando, nossa, estamos entrando numa nova realidade agora mais adequada ao mercado. Aí hoje de manhã eu fiquei sabendo que para 2026 começa uma mudança, onde essa carga tributária vai começar a ser substituída pelo IBS, CBS e IS, que é o Imposto de Bens e Serviços, Contribuição de Bens e Serviços e Imposto Seletivo. Então, se tu me pedir como é que vai estar daqui para frente, deixa eu deitar hoje de noite, botar a cabeça no travesseiro e pensar. Porque tudo isso agora foi de algumas horas atrás, essas informações novas. Informações mais do que fresquinhas, né? Isso é muito importante. Tem alguma coisa que vocês acham relevante a gente ainda fazer algum tipo de consideração? Olha, o que o João falou que as empresas não podem mais ficar pensando naquela questão do MEI. Tem que se adequar agora, entrar nessa lida, entender que o imposto é repassado, porque quem não entender isso agora, nesse próximo ano, quando entrar a reforma tributária, não vai vingar, tá? Nós, né, João, Autopratense, a Aquila, a Concept BR, estamos aqui orientando o pessoal. E eles não têm que se assustar e não têm que ter aquela, não, eu vou fazer o preço só simplesmente mais barato que o meu concorrente e vou ganhar no imposto. Não. Tu tem que se adequar na qualidade do teu serviço, no atendimento, porque no preço de produtos tu não vai ter como ganhar. Perfeito. Porque não vai mais ter como tu escapar dessa parte. Tem mais alguma consideração, João? Não, eu acredito que tem que agradecer todo esse momento aqui, ele foi ímpar, né? Porque nós podemos trocar uma ideia e, como você falasse, nós temos o coração dentro desse segmento, a gente quer ver ele melhorar, né? Muitos anos nessa área. Exatamente, né? E aí a gente vê assim, foi tão leve, passou tão rápido, né? Que a gente se prepara mas a gente vem ver que a gente quer fazer o segmento andar para frente, a gente quer fazer as coisas acontecerem certo, né? E aí vem de encontro aquelas pessoas que são âncoras, que querem fazer essa coisa acontecer. Soraya, só tenho a agradecer muito, né? Assim, esse trabalho que tu vem fazendo há muito tempo, a gente já vem acompanhando e somos parceiros, vamos continuar isso. Pedro, parabéns aí pelo sistema, pelo trabalho também. Muito obrigado, obrigado pela parceria aqui hoje. Aí. Nos conhecemos hoje aqui, né, João? Mas já conversamos aqui que parece que a gente já conversa há um tempão. É porque o assunto ele é muito raiz, né? Ele está dentro do A gente já vive isso há muito tempo, né? Então, tem que agradecer muito a atenção de vocês. Eu que agradeço ao convite. Na verdade, eu estou aqui só fazendo uma mediação, né? Foi muito fomentado pelo PEDO esse momento de estarmos aqui, está sendo fomentado pelo Aquila. Eu acho que essa informação, ela é latente, é uma necessidade que a gente tem. Não só os gaúchos, mas todo mundo que hoje está aqui dentro do nosso mapa do estado precisa saber dessas informações. E agora aquele momento que ninguém pode perder, né? Que é a hora do merchan.
Se a gente quiser saber sobre o Aquila, quero tirar mais dúvida, quero falar com o Pedó, é uma pergunta, né, Pedó? Eu não tenho Aquila Software de Gestão, as empresas podem te ligar para tirar dúvida? Como é que funciona? Deixa número, telefone, agora o momento é teu. Perfeito, muito obrigado. Então, primeiro, antes que você encerre, muito obrigado pelo convite. Quando você convidou e deu a ideia de, é direto, vamos lá conversar, é uma maneira de a gente atingir um grande público, e aquilo não só quem é nosso cliente, né? Todo o setor automotivo tem que saber disso. Eles têm que vingar nessa parte. Para o pessoal entrar em contato com a gente, aquila.tech.br, ali tem algumas informações do sistema e ele já tem o link para entrar em contato direto conosco. Já cai no nosso e-mail, já cai no nosso WhatsApp e aí a gente já faz o contato. Se a pessoa quiser conhecer o sistema, a gente manda alguns vídeos informativos, a gente pode implementar o sistema na máquina do cliente para ele testar, ver se realmente se adequa à necessidade dele, e se ele achar que sim, aí a gente dá seguimento. Mas o teste é gratuito, sem compromisso. Bacana, legal. João, quem quiser saber mais sobre a Autopratense, se é cliente ou se não é, contatos da Autopratense, por favor. Pode entrar lá no nosso site, né, solicitando a visita, né? Vai receber, nós temos hoje 48 profissionais trabalhando nos 2 estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quantas lojas vocês estão mesmo, João? Nós estamos com 12 unidades e vão abrir a 13ª agora em Joinville, né? Temos 48 profissionais externos e temos 155 vendedores internos para apoiar essa equipe aí, dar a maior informação para o nosso cliente e fazer o mercado andar para frente. Beleza, bacana. Meninos, muito obrigada, eu fico muito agradecida por a gente ter fomentado um pouco mais o nosso mercado. Espero que as pessoas realmente utilizem essa informação como causa real, né? E aí, normalmente eu dou um tchau para aquela câmera, mas hoje eu vou pedir para a gente poder dar um tchau juntos lá para aquela câmera ali da frente, que eu acho que faz parte... O podcast é nosso, né? A gente tem que fomentar isso juntos, tá bom? Tá bom. Beleza, então. A gente se vê em breve. Tchau, um tchau. abraço. Pessoal, até a próxima. Até a próxima.